você viu o que tá acontecendo lá no Botafogo? Dá uma olhadinha. Então, para quem tá aí do outro lado, defendendo cegamente o John Textor, bota uma coisa na cabeça. Deu merda. Já já eu falo pra vocês detalhadamente o que tá acontecendo no nosso rival carioca. E vocês viram essa discussão por causa do poder financeiro do Flamengo em contratar jovens joias em outros times. Vocês acham errado um jogador jovem querer algo melhor para sua carreira? Dá uma olhadinha nessa discussão. Dinheiro, o Flamengo tem dinheiro, ele pode contratar o jogador onde ele quiser. Como que ele não pode contratar na Bahia, Júlio? Aí tem um jogador em Minas que joga pra cacete num time pequeno. Tô falando da base, Casão. Então, mas tudo bem. Da base, 14 anos. 14 anos. 14 anos ele vai ser obrigado a jogar na Bahia. Ele vai ser obrigado a jogar onde ele nasceu. Local. Pô, mas aí você censura. Não. Você censura o ir e vir. O direito de ir e vir. Como não? Mas tudo bem, tá matando os clubes. Matando os clubes. Cara, mas isso aí não existe, Júlio. Você não pode falar Existe na Europa inteira. Na Europa inteira o Manchester não pode ir lá em Londres pegar o jogador da base. Você tá comparando países da Europa com o Brasil? Ué, mas ainda mais. Quer dizer, se a Europa, que é desse tamanho, limita geograficamente o scout de jogadores de 12, 13, 14 anos, imagina o Brasil, que é desse tamanho. Ainda mais razão para no Brasil você limitar. Se na Europa os caras conseguem fazer isso em 100 quilômetros. O garoto tem 13 anos. Peraí, o garoto tem 13 anos, ele nasceu em Jequié. 13 anos. Aí ele começa a se destacar. Ele começa a se destacar e todo mundo começa a falar do cara. Ele não pode sair para ir pro Vasco, pro Palmeiras, pro Flamengo, pro Cruzeiro. Ele tem que ficar lá na Bahia para jogar, porque não pode, porque ele tem que jogar na base do estado que ele nasceu. Que é isso? E rapaziada, eu vou começar o vídeo falando sobre a possível vinda do Danilo, jogador do Botafogo. Só que a situação do Botafogo é muito, muito ruim, tá? Eles estão com quase 3 meses de FGTS atrasado dos jogadores e isso aí pode resultar num rompimento de contrato unilateral. Além disso, direitos de imagem dos jogadores também estão em atrasos. Cara, a situação é muito ruim. O Botafogo tá com transfer ban, tá? Não pode contratar nenhuma peça. O John Textor não tem dinheiro para poder honrar com os compromissos. E foi o que eu falei para um amigo meu botafoguense esses dias. O Botafogo vendeu a alma em relação aí ao John Textor, a SAF, né? Tudo bem, eles conquistaram uma Libertadores e um Brasileiro, mas qual foi o custo disso? Porque não existe uma transparência financeira no time do John Textor. Eles não colocam nas redes sociais o que ganham, o que gastam, né? Diferentemente do que o Flamengo faz. E ele falou, não, mas tá tranquilo, nosso time é muito melhor do que há algum tempo atrás. E galera, a informação é a seguinte: o Danilo, jogador do Botafogo, pode estar vindo para o Flamengo, segundo a Raíssa Simplício. O Flamengo tá de olho na situação botafoguense, porque eles precisam se desfazer de boa parte do time para poder honrar com seus compromissos e não falir com o time de General Severiano. Vamos dar uma olhadinha aí no resumo que um torcedor fez muito bem da situação botafoguense. Então, para quem tá aí do outro lado, defendendo cegamente o John Textor, bota uma coisa na cabeça. Deu merda. Textor derrotado nos tribunais de Londres. Uma notícia devastadora sobre o Botafogo. Logo na sequência, essa informação vindo lá do Arena Alvinegra, que até mesmo podemos ficar durante o transfer ban até o meio do ano. Bom, e o Savarino agora indo para o Fluminense, né? 3 notícias horrorosas que acabam totalmente com o clima da torcida do Botafogo. Daqui a pouquinho tá começando aqui o Botafogo em Volta Redonda, o Newton Santos está absolutamente vazio e eu acho melhor na torcida do Botafogo e a diretoria se acostumarem com estádios vazios ao longo dessa temporada. O Botafogo claramente tem um John Textor quebrado, falido, que não tem capacidade financeira de fazer frente aos seus compromissos. A gente apura hoje que boa parte do que nós lemos em notas oficiais no final do ano passado e início desse são mentiras, coisas do tipo: John Textor tem recursos próprios para resolver o transfer ban. É mesmo? Cadê os recursos próprios? Não estou vendo, tá? Resolveremos o transfer ban antes do início da janela ou logo após o início da janela. A janela abriu dia 3
Hoje é dia 20, dia 21. Cadê o transfer ban logo após resolvido? Então, assim, estão mentindo na cara de pau pra torcida do Botafogo, achando que todos nós somos otários. Então, rapaziada, eu gostaria até de fazer ali uma analogia com a situação do próprio Cruzeiro, né? Que, igual a SAF aí do Botafogo, eles não pagam suas dívidas, contratam e, tipo, uma hora ou outra, isso aí dá ruim, né? E o próprio Pedrinho, presidente e dono também da SAF do Cruzeiro, ele já não tá mais gostando tanto de brincar de futebol manager, né? Olha o que ele falou após a partida, derrota aí do Cruzeiro no último jogo, né? Estou gastando milhões em jogadores e não tenho nenhum retorno, nenhuma alegria. No supermercado eu contrato um funcionário por um salário mínimo e ele trabalha de domingo a domingo sem reclamar. Muito melhor. Então, Pedrinho, não tava falando pra caramba aí à torta e à direita que tinha dinheiro, que bancava qualquer coisa no Cruzeiro? A realidade, quando bate na porta, acontece essa situação, né? O Botafogo já está num estágio mais avançado, mas eu acredito que daqui a um tempo o Cruzeiro também estará nessa situação, porque os caras estão contratando à torta e à direita, estão pagando aí quase 2 milhões de salário pro Gabigol sem ele estar jogando no Cruzeiro, e o Gabigol salvando o Santos, né? Para quem não sabe, o Gabigol fez o gol no apagar das luzes lá e conseguiu um empate com o Corinthians. Então, o Cruzeiro tá no mesmo caminho do Botafogo, só que o Botafogo já é SAF há mais tempo, né? O Cruzeiro tá enxergando aí em relação o Pedrinho, na verdade, em relação ao Cruzeiro, tá enxergando que a brincadeira não é tão divertida quanto ele achava. Então, essa situação de SAF, para resumir aqui a minha opinião, é a seguinte: você quer fazer uma SAF no Brasil? Beleza, faça a sua SAF. Mas, cara, o clube que não paga as suas dívidas, uma hora ou outra, essas dívidas, elas acabam batendo na porta, como é o caso aí do Botafogo. E que o Botafogo se lasque cada vez mais e que a gente consiga contratar o Danilo, que é um excelente jogador que está no Botafogo, e o Botafogo está nessa situação, tendo que se desfazer das suas peças. Vamos ver os próximos capítulos e que o Flamengo consiga êxito nas tentativas aí em relação às negociações no mercado da bola. Queria saber a sua opinião sobre a situação do Botafogo e também do Cruzeiro, porque serve de exemplo para a gente observar e jamais entrarmos nesse caminho de SAF. O Flamengo estava observando em relação à tabela do Campeonato Carioca para definir ali o que faria em relação a Flamengo versus Fluminense, né? E como a tabela não está ajudando o Flamengo, pela informação que me chega, o Flamengo vai mais uma vez com um time profissional contra o Fluminense. Não vai mesclar tanto quanto poderia mesclar. O Felipe Luiz, ele resumiu muito bem, né? Ele falou: cara, o Bruno Henrique é um líder nato e o Bruno Henrique foi o primeiro a bater no peito e falar: vamos jogar contra o Vasco. Então, se o Flamengo venceu o Vasco e conseguiu dar um show dentro de campo, se deve muito aos jogadores que num curto período de tempo se mostraram dispostos a entrar dentro de campo e sacrificar sua parte física para honrar o manto sagrado, porque o planejamento estava certo, né? Colocar o sub-20, só que os resultados, como não vieram, teve que ter uma rota ali alterada em relação à situação de jogadores profissionais ou jogadores do sub-20 para a partida do Vasco. E o Felipe Luiz conversou com o Bap, conversou com o José Boto e o denominador comum foi o seguinte: colocar jogadores que tinham condições. E para a partida do Fluminense, a situação é a mesma. A fisiologia vai tá dando uma olhada nos atletas, né? E vai passar o resumo para o Felipe Luiz saber quais jogadores podem entrar em campo, porque o planejamento era para o dia 28 o time profissional estar dentro de campo contra o São Paulo. Mas, devido a tudo que aconteceu no Carioca e o Flamengo ainda precisando de resultado, porque o Flamengo saiu do G4, o Flamengo está com 4 pontos na 5ª colocação, o time que está à frente está com 4 pontos também, mas está com uma situação melhor em relação ao saldo de gols. Então, é isso sobre Flamengo versus Fluminense. Flamengo vai com força máxima, mas a força máxima liberada pela fisiologia. E o que a gente teve ali de gostinho, né, no primeiro jogo, o que a gente pôde perceber para essa temporada de 2026 é um time muito aplicado tecnicamente e com muita raça dentro de campo, né? Demos um baile no Vasco. Os torcedores do Vasco estão traumatizados e alguns estão dizendo que aquele cartão vermelho
não era para vermelho, era para um amarelo, que o jogador apenas tropeçou. Pelo amor de Deus, né? Deu para ver nitidamente que o cara estava tentando fazer uma escalada no pico Everest e o primeiro degrau foi a batata da perna do Carrascal. Carrascal, que diga-se de passagem, né, fez uma partida excepcional, né? Mandou muito bem dentro de campo, conseguiu reverter ali uma situação para um cartão vermelho para o jogador do Vasco e ainda conseguiu fazer um golaço, né? Se não fosse o Léo Jardim, essa partida Flamengo e Vasco teria ali um placar muito, muito elástico, tá? E um resuminho ali, uma opinião curtinha sobre a situação do Flamengo ser atacado por aquele comentarista, né? Não sei como o cara conseguiu se ter uma credencial para poder estar num grande canal falando sobre futebol. A primeira pérola que o Júlio falou, comentarista, foi que o Paquetá era superestimado. E agora o Júlio falou que nenhum jogador pode sair ali da sua cidade para vir para o Flamengo ou para algum outro clube para tentar algo melhor na sua carreira, né? Jogadores jovens, né? Jogadores de 13, 14 anos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, por isso que a gente entende por que certos canais estão perdendo audiência e as redes sociais estão ganhando cada vez mais relevância, né? Porque às vezes a gente coloca num canal de televisão para poder ouvir uma opinião de alguma pessoa experiente e a gente escuta que jogadores da base têm que ficar nas suas cidades e não podem galgar algo melhor, né? Até o Casagrande, que às vezes fala besteira, dessa vez mandou muito bem e defendeu, né? Uma ascensão na carreira de jovens jogadores. Queria saber a sua opinião sobre tudo isso. Coloca ela aqui, por favor, embaixo do vídeo. E rapidamente, só para fechar o vídeo com chave de ouro, a gente vai falar sobre a situação do Paquetá. O Flamengo fez uma proposta de 35 milhões de euros, mais 5 em relação a bônus. O West Ham não aceitou e o Flamengo continua as negociações, né? Vai aumentar um pouco os valores para tentar chegar num denominador comum. A verdade é a seguinte, o Paquetá já falou que não quer mais jogar pelo West Ham. O West Ham ainda tem chances no campeonato inglês e a intenção do West Ham é a seguinte, só liberar o atleta no meio do ano. E conforme eu já falei em outro vídeo aqui, não tem nenhum tipo de sentido isso, porque o Flamengo investe ali 40 milhões de euros, aí ele fica emprestado ao West Ham. Aí ele acaba tendo uma lesão grave. E aí, como é que fica a nossa situação? Então o Flamengo quer a liberação o mais rápido possível, o Paquetá também. E segundo o Mauro César, para o Flamengo conseguir essa liberação antes da hora, existem dois caminhos que podem acabar gerando, né, essa vinda para o Lucas Paquetá num momento mais precoce do que no meio do ano. E essas situações são as seguintes. Do West Ham estar rebaixado ou estar muito próximo do rebaixamento até o dia 3 de março, e a outra situação é do Paquetá não conseguir mais performar como ele performava, né? Uma atuação muito abaixo da média fará, segundo o Mauro César, o West Ham repensar em relação à liberação do Paquetá e acabar liberando o jogador antes do meio do ano, né? Porque a intenção do West Ham é apenas liberar o atleta quando o West Ham não tiver mais nenhuma chance de permanência na Série A da Premier League. É isso em relação ao Paquetá, não vou ficar me estendendo muito, porque é um assunto chato, e eu queria saber muito, por favor, a sua opinião em relação a esse assunto do Textor, do Cruzeiro também, né, que o Pedrinho já está de saco cheio em relação a contratar, não ter resultados. Sobre também as jovens joias, né, e qual time que você botaria em campo contra o Fluminense? Botaria um força máxima ou mesclaria com jogadores da base, visando a situação física, né, dos atletas, principalmente no final do ano, que geralmente acaba estourando alguns jogadores. É isso, fique com Deus, estamos juntos, até a próxima e saudações.